Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo mais uma vitória do Coringão no Campeonato Paulista 2022. Mas antes de a gente analisar a partida, gostaria aqui de mostrar esse patch aqui de bicampeão mundial, certo? Mundial é para poucos, não é para porcos, certo? Dado o recado, vamos falar sobre o Coringão nessa noite de quarta-feira, diretamente da Neoquímica Arena. O Corinthians recebeu a equipe do São Bernardo. Corinthians que não tinha muitos objetivos em jogo, assim, né? Não chegou na parte crítica do campeonato. Mas a torcida, assim como eu, está ansiosa para ver o Corinthians evoluindo, né? Ver o quinteto em campo. E hoje o Corinthians, escalado pelo técnico Lázaro interinamente, aí o Corinthians ainda não definiu o próximo técnico após a queda do Silvinho. Só passando um pouco nesse tema, tem sido especulado Paulo Fonseca, Rui Vitória e o Vitor Pereira, segundo fontes aí. E tá falando que o Fonseca e o Vitória aí talvez não venham, que melou. Tem que situação está, né? A diretoria do Corinthians blindou muito essa situação dos técnicos que vai vir pro Corinthians, né? Estão falando aí que pode surgir até sexta-feira, vamos aguardar, né? Mas enquanto isso, o Lázaro escalou a seguinte equipe para entrar a campo hoje, né? Cássio no gol, na lateral direita Fagner, João Vitor, Gil na dupla de zaga, na lateral esquerda Fábio Santos. Aí foi a surpresa, né? Que não sei se o Piton sentiu alguma coisa. O Piton vinha sendo titular e aí com uma janela aí de uma semana praticamente entre um jogo e outro, era esperado que o time todo estivesse recuperado para essa partida. Quem era a possibilidade de estar fora do Fagner, que saiu, né? Contra o Mirassol, que sentiu um pouquinho. Mas ele estava em campo e quem foi a surpresa fora foi o Piton, jogou o Fábio Santos, né? Na cabeça de área ficou o Duqueiroz, ali de primeiro volante. Aquele quarteto no campo ali ficou Juliano, Paulinho, Renato. Na ponta esquerda o William, finalmente voltando aí para jogar de titular. Muito bom ver o William em campo. E no comando do ataque, Roger Guedes, né, cara? A formação era o 4-1-4-1, mas durante o jogo você tinha algumas movimentações interessantes, né? O Renato não tinha uma posição fixa. Ele voltava para armar o time ali com o Duqueiroz para começar jogadas, enfim, o Juliano aparecia em outros setores do campo, né? Quem ficou um pouco mais pregado ali era o Guedes e o William na ponta esquerda, né? Enfim, né? Primeiro tempo do Corinthians, assim, principalmente os 10 primeiros minutos, cara, futebol arrastado ali, né? Um pouco lento. O Corinthians, né? Tudo bem que essas equipes pequenas vêm para se defender, jogando em São Paulo, né? Contra o Corinthians, jogando em Itaquera, né? Mas o Corinthians estava um pouco lento nos passes, né? O Paulinho em alguns passes também. Enfim, as tomadas de decisão, aquelas aproximações que a gente viu contra o Mirassol entre Renato e Juliano. Não consigo lembrar aqui de alguma situação que ocorreu esse tipo de jogada, né? E o Corinthians caiu na marcação do São Bernardo, né? Por outro lado, o William, né, cara? O William sofreu diversas faltas no jogo, né? O William no primeiro tempo foi a única saída de escape desse time do Corinthians. O Corinthians tentou muitas jogadas por lá, o William sempre partindo para jogada individual, mas não conseguindo afunilar as jogadas, né? O Corinthians conseguiu uma finalização, até pela falta talvez de um camisa 9 ali, um pouco mais brigador, grandalhão, né? O Roger Guedes não é essa peça, ele é um cara mais de movimentação, a gente vai comentar sobre a movimentação dele no primeiro gol, né? Mas enfim, né? O Corinthians ficou preso nessa marcação do São Bernardo com pouca criatividade, e achei o Corinthians um pouco apático essa primeira etapa, né? Para não falar que não teve nada, teve um cruzamento do Queiroz que o Paulinho conseguiu finalizar e o goleiro do São Bernardo fez uma boa defesa. E uma jogada individual que o William conseguiu cortar para dentro, bater. O Juliano conseguiu desviar no meio do caminho ainda. O goleiro do São Bernardo também pegou, mas o Juliano estava impedido, né? O São Bernardo teve uma finalização, se eu não me engano, passou perto do gol do Cássio, mas não foi um primeiro tempo bom, né? Não foi uma partida boa de futebol, né? No segundo tempo, até pela questão do São Bernardo também, se você marca muito o time, cara, é visível que o time que está marcando, ele dá uma desgarrada na segunda etapa, né? Você sente cansaço, né? Quando você fica um tempo todo fazendo uma marcação pesada, né? E o Corinthians também com uma outra atitude, buscando um pouco mais o jogo, com passes mais rápidos, né? Voltou melhor para o segundo tempo. E como é bom, né, cara, você ver jogadores de qualidade. Se você for analisar o Corinthians, né, vamos analisar assim, passar rápido essa régua, né?
Você tem ali o time que foi montado ali pro centenário, né? Enfim, não conseguiu ser campeão de nada. E aí o que sobrou para 2011, né, após a aposentadoria do Ronaldo, o Roberto Carlos, enfim, que vazou do Corinthians, né? O Corinthians manteve uma boa base ali e manteve essa base para 2012, né? Foi campeão do mundo, enfim, né? Campeão mundial, que alguns times não têm, né? Times de pouca expressão no cenário nacional e, e mundial, né? Mas enfim. E aí o Corinthians, 2013, montou uma puta equipe, né? Se você for analisar, 2013 chegou o Pato, chegou o Renato, né? A cada ano o Corinthians ia se desfarelando, né, cara? 2014 já é o que sobra de 2013. Aí você tem 2015 ali, 2014 chegou o Jadson, né? E aí 2015 já era o que o Corinthians tinha ali meio que no plantel. E pronto, cara, a partir de 2015, cara, o Corinthians foi só se desfarelando, né? 2016 era um time pior do que o de 2015, aí 2017 se reinventa com basicamente quase todo o time que era reserva de 2015, 2018 é a sobra de 17, 2019 teve um princípio de uma renovação, mas assim, você vê também pelos títulos, né? O Corinthians que tinha uma marca forte de estilo de jogo, sem peças boas, cara, não tem como praticar esse futebol, né? E aí, voltando para o tempo atual, né? O Corinthians teve boas contratações, o Juliano, o Roger Guedes, o William, o Renato, são jogadores que a Fiel estava sentindo falta de ver no Corinthians, né? A gente estava com jogadores de qualidade duvidosa, né, cara? Técnica baixa, enfim, às vezes mais na vontade, às vezes mais num sistema tático que o técnico tem uma boa ideia, assim como foi com o Carille, né? E agora, pelo menos, a gente tem um material humano decente, né? O que permite que a gente sonhar mais, né? E aí acontece, né? O Roger Guedes, cara, todo jogo eu vejo isso, né? Esse último jogo ele não tem jogado muito bem, e quando ele faz a posição de 9 fixo ali, não dá muito certo isso que eu vou falar, mas geralmente ele sempre tenta atacar o espaço, né, na velocidade, para alguém meter a bola dele em profundidade e ele conseguir pegar a bola na frente e conseguir finalizar, enfim, finalizar de primeira ou conseguir uma jogada individual mais perto do gol, né, para ele poder chegar até a chance de ter uma tomada de decisão, né. E, cara, finalmente hoje saiu, né? O Fagner tentou um passe forçado, não conseguiu chegar no Juliano, mas o Juliano brigou ainda pela bola, isso no meio campo, e meteu um passe magistral pro Roger Guedes, né? Um passe, o Juliano estava caindo, meteu um passe em profundidade, pegou a defesa do São Bernardo de calças curtas, né? Porque foi um passe rápido, foi um passe que não precisou ajeitar o corpo, dando tempo para a defesa do São Bernardo se postar, como foi a tônica do jogo todo, né? Até sair o gol. Então você vê que isso tem diferença, né, cara? É um time do Corinthians muito habilidoso, muito técnico, né? E quando surgem essas oportunidades, né, tem que aproveitar. E o Guedes foi extremamente frio, deu uma cavada por cima do goleiro do São Bernardo. 1-0. E, cara, o primeiro gol destravou o Corinthians, né? Permitindo que o Corinthians jogasse mais futebol com mais liberdade. E uma jogada muito boa do Duqueiroz, né, que veio fechando dois nele no meio campo, ele conseguiu dar um tapa de primeira. O Duqueiroz que estava fazendo isso desde o primeiro tempo, sejamos justos com ele, né? Não estava seguindo a tônica do resto do time no primeiro tempo, que estava demorando muito para executar os passos. O Duqueiroz sempre tentou dar um passe de primeira em todas as situações possíveis ali, sempre que ele podia. E eu achei uma excelente partida do Queiroz, né? O Renato pegou a bola ali, construiu a jogada com muito espaço, né? E o Renato com espaço, meu amigo, dificilmente ele não vai fazer uma jogada magistral, né, com excelência, né? Ele achou o Roger Guedes que com muita tranquilidade tocou na saída do goleiro. 2-0 Corinthians, né? E isso também, cara, assim como eu discuti agora há pouco na live com os loucos do bando, né? Aliás, vou deixar aí o link aí para vocês acompanhar, uma live com o Léo Inácio e com o Wesley, lá no Loucos do Bando, um canal que eu também participo lá. Enfim, se inscreve lá, né? Já fazendo esse merchan. O Renato Augusto, que você vê nas transmissões das partidas, né? Os comentaristas falando, mas o Renato Augusto tá muito lá atrás, né? É um desperdício, né? Deixar o Renato lá atrás. Aquele comentário bosta, né? Tipo, o Corinthians não tá ganhando, você tem que achar algum culpado, e o culpado é o Renato, não tá lá na frente, né? Enfim. Mas pro time estar na frente precisa ter um começo, né? Uma construção de jogo. Que, cara, vocês podem discordar de mim ou não, o Renato Augusto é o cara mais capacitado nesse elenco do Corinthians para conseguir fazer essa saída decentemente, né? Eu não acredito no futebol moderno que um volante sozinho consiga fazer toda a saída ali. Senão ele não estaria no Brasil, estaria na Europa, né? Jogadores world class, né? Então o Renato tem que fazer essa ajuda.
ajudando o volante de contenção, que nesse caso era o Duqueiroz, que nem é tão de contenção assim. E quando o time dá esse espaço, né, para o meio-campo poder sair em algumas oportunidades, hoje não foi o caso, o São Bernardo até fez algumas linhas altas, né? Aí sim, você pode até sacar o Duqueiroz e deixar o próprio Renato de primeiro volante para fazer essa construção, cara. Não vejo problemas. Porque quando o time está muito lá atrás, ele vai abdicar totalmente do ataque, né? Enfim, né? E eu acho uma falácia, né? Falar que o Renato tem que falar na frente. Eu gosto muito quando o Renato consegue participar da totalidade inteira do meio-campo. O Renato é um cara muito diferente. Foi assim contra o Mirassol, que ele fazia a saída de bola com o Piton, com o Du, e conseguiu tabelar com o Juliano na frente da grande área. Então, ou seja, ele é um cara capacitado para fazer esse tipo de jogada e ele é o diferencial do Corinthians, cara. Eu não acho uma loucura ele fazer a saída de bola, né? Enfim, outro ponto também. O Roger Guedes se soltou um pouco mais depois do gol. Isso também é um pouco óbvio, né? Que o São Bernardo afrouxou um pouco mais a marcação, o Guedes ficou um pouco mais livre, né? Só que é uma coisa que eu acho que precisa ser um pouco mais natural, cara. Mesmo com o Corinthians empatando o jogo, ou enfim, querendo buscar o resultado, né? Eu acho que tem que deixar o Guedes um pouco mais móvel. Ele não é esse pivôzão, cara. E o Corinthians tem que achar uma maneira de, ou esses toques de aproximação com os meias, mas você também tem outras vertentes, né? Hoje foi mostrada mais uma delas, você tentar atrair o adversário para o seu campo e tentar espetar o Guedes, cara, nessas bolas. Só que tem que ser tomadas de decisão rápida e com o entrosamento do time, eu imagino que isso possa acontecer eventualmente, porque estamos lidando de novo com jogadores de alta técnica, né? O Corinthians seguiu pressionando, um cruzamento, se não me engano, do Fábio Santos, acabou resultando Foi do Fábio Santos ou do Willian, não vou lembrar agora. O Guedes não conseguiu finalizar, mas o zagueirão do São Bernardo fez pênalti. Pênalti, claro, pegou na mão dele. E quem bateu foi o Willian para desencantar. Hoje teve dois tipos de desencanto, né? O Willian bateu o pênalti e fez. Desencantou nessa volta dele ao Corinthians, né? Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. E o Guedes, que não fazia gol nessa temporada, marcou 2 vezes, né? O Willian, de novo, né? Tá jogando com criança ali, o cara é muito rápido, é inacreditável. E o Corinthians precisa acertar esses pontos, né? Você precisa pegar os pontos positivos do time e tentar deixar de uma forma um pouco mais orgânica, né? Você tem as aproximações do Renato com o Juliano, que é uma vertente. Os dois ali, quando se entenderem 100%, vai ficar muito difícil de marcar os dois com essas aproximações. Você tem a jogada individual do Willian, que pode arrastar o time para frente. Você tem o Roger Guedes, você pode enfiar a bola num facão. Então, assim, tem que ser jogadas que devem ser trabalhadas nos treinamentos, né? O próximo técnico do Corinthians, ou Lázaro, para os próximos jogos, acho que tem que ficar de olho nisso, né? Principalmente em partidas em casa, onde o Corinthians vai precisar ser muito criativo para furar esses ferrolhos, já que o Corinthians mudou de patamar no Brasil e agora é um time considerado perigoso, né, cara? Pelas peças que tem. Enfim, o Corinthians sempre é grande, mas o time que estava indo a campo nesses últimos 2 anos, cara, não oferecia medo a ninguém, né? Enfim, cara, o Lázaro fez algumas substituições, ele acabou colocando o João Pedro no lugar do Fagner quando estava 3-0. Eu achei que foi para fazer uma média com o João Pedro, falaram que ele ficou chateado, né, por não ter entrado na última partida que o Fagner saiu lesionado. O Lázaro optou por colocar o Du, fazendo aquela faixa da lateral, né, e falou que ele ficou chateado, enfim, acho que foi para dar uma moral pro cara. Ele entrou bem, eu gostei da participação dele, do máximo que ele ficou ali. E depois também, cara, isso eu queria falar um pouco, né, o Lázaro fez 3 substituições, né? Sacou o Juliano, entrou o Luan, sacou o Willian, botou o Mantuan, e sacou o Guedes, colocou o Jô, e sacou o Duqueiroz e colocou o Cantígio, né? O Cantígio, como primeiro volante, participa bastante do jogo, cara. É uma posição ali que dificilmente o jogador não participa se o Corinthians está com a posse, se o time tá com a posse de bola, o Corinthians estava, né? Então, não tem como criticar. Mantuan entrou bem, entrou com vontade nesse jogo. Você pode ver que o menino tá afim de jogar, tá a fim de mostrar o potencial dele, né? Mas aí você já vê a apatia do Luan, né, cara?